Olá, 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 meus seres! Eu espero que todos bem profissoste para a gente fazer a nossa revisão para o vestibular da UniOeste, uma das universidades aí mais importantes do estado do Paraná, que você vai passar o dedinho daqui uns dias e vai ver o seu nome na lista de aprovados. Eu vou passar por diferentes áreas da biologia para auxiliar você a acertar o maior número de questões de biologia e contribuir aí com a sua aprovação. Se você tiver dúvida, manda aí o mais rápido possível, eu respondo você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostar, deixe o seu like para nos apoiar. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de biologia. Se eu pegasse um desenho da prova de biologia da UniOeste, um assunto frequente é a ecologia. Você vai falar, Sócio, mas a biologia tem muita coisa. Eu vou falar, é verdade. Se eu separar partes da ecologia, alterações ambientais e relações ecológicas foram os assuntos mais cobrados, mas a gente não pode esquecer das outras partes da ecologia. Ecologia, ela vai abordar aí algumas interações legais. Eu coloquei aqui um tópico, controle biológico. Controle biológico é uma forma de mitigar, de amenizar, de diminuir o uso, por exemplo, de agrotóxicos, substâncias químicas que os humanos produzem para controlar populações de pragas, principalmente insetos, no seu estágio larval, nas lagartas, ou no seu estágio adulto que venham a parasitar as plantas. Então percebeu que eu usei vários termos? Controle biológico. Você vai usar um predador ou um parasita natural. Nós humanos vamos tentar usar estratégias da própria natureza para controlar a população de pragas. Tem um vírus que ataca a lagarta que se alimenta da soja, das folhinhas, dos pezinhos das plantinhas de soja. Então, se eu usar esse vírus para matar, para diminuir, para parasitar a população de lagartas, eu posso reduzir o uso dessa substância química aqui. Então, essa é a ideia do controle biológico. A utilização de parasitas, de predadores, que vão regular a população de pragas e vão reduzir o consumo de agrotóxicos. Então isso pode reduzir, obviamente, a contaminação ambiental, a contaminação dos solos, a contaminação da água, bem como o custo de produção em algumas condições ou situações relacionadas. Quando nós olhamos para agrotóxicos, também lembra que alguns componentes podem sofrer a magnificação trófica ou biológica. Lá nos últimos níveis tróficos pode ter um acúmulo maior de determinadas substâncias que não são decompostas, tipo assim, não são degradadas. Então, nós analisamos muitas vezes contaminação de rios, contaminação de ambientes onde você tem a extração de ouro, por exemplo, e a contaminação com mercúrio nos garimpos. Esse mercúrio, ele não é biodegradável, ele vai se acumulando nos seres vivos e lá nos últimos níveis tróficos a gente tem a maior concentração de mercúrio. Inseticidas como DDT, dicloro de feniltricloretano, também nos últimos níveis tróficos, a maior concentração dessas substâncias. Queimadas impactando florestas tropicais, queimadas impactando o Pantanal, Cerrado, e aí uma redução da biodiversidade, queimada, aumento da temperatura, e aí você tem uma redução da microbiota do solo. Os micro-organismos, fungos, bactérias que estão ali, que auxiliam na decomposição, na fixação de nitrogênio e várias etapas importantes. Então, uma alteração. Lembrando que no bioma cerrado existem queimadas que são controladas pela ação humana e elas são ali legais e boas para reduzir problemas ambientais maiores, queimadas que se tornam descontroladas ou fora de controle. Também você tem queimadas naturais. Descarga elétrica queimou. Algumas plantas, alguns brotos, algumas sementes germinam, se desenvolvem graças a essa ação nos ciclos naturais desse ambiente maravilhoso, o cerrado, a savana brasileira. Uma savana extremamente biodiversa e também um hotspot, um ponto quente de biodiversidade, Cerrado e Mata Atlântica. Espécies endêmicas, elevado grau de endemismo, ou seja, espécies que nós só encontramos naqueles lugares e
estão em severo risco de eliminação, de extinção, principalmente por causa do avanço da ação antrópica. Relações ecológicas interespecíficas entre espécies diferentes, harmônicas, mutualismo, predatismo, e essa é desarmônica. Então cuidado com essa brincadeirinha de trocar os nomes. No mutualismo, a relação é positiva para a espécie A e para a espécie B, interespecífica. Tem aquela noção de uma relação de obrigatoriedade ou de uma intensa associação. E aí você tem vários exemplos. Os recifes de corais são coloridos, algas e o próprio quinidário lá mantendo essa relação mutualística. No intestino de cupins, protozoários que produzem enzimas para a digestão da celulose. Nos bovinos também, bactérias fazendo essa produção. Então você tem uma íntima associação. Aqui é harmônica e tem uma relação, eu tenho uma coevolução, espécies que evoluem juntos, evoluem paralelamente. Onde vai existir o micro-organismo A, no caso uma alga, zoochlorella, zooxanthella, vai existir a espécie de quinidário e vai existir uma coloração desses corais e uma íntima associação deles. Então uma coevolução, uma relação de evoluir junto, paralelo essas espécies. No predatismo é interespecífica, só que é desarmônica. A relação é positiva para o predador e negativa para a presa. Então você tem aqui um agente regulador de populações. Parasitismo é interespecífica, desarmônica, positiva para o parasita, negativa para o hospedeiro. E a competição sempre ela é negativa. Lembra dos gráficos de Paramecium caudatum, a Aurélia, que estavam convivendo no mesmo ambiente. E aí um certo grau de competição e começa a reduzir o tamanho populacional. Você pode observar lá a redução nas duas populações. Então, a competição sempre é uma relação negativa. Menos para a espécie A, menos para a espécie B. Nós podemos chamar de alelobioses também essas relações ecológicas. No seu cérebro você já separou as seres de uma mesma espécie e as relações entre seres de espécies diferentes. Harmônicas ou positivas, ninguém é prejudicado. Desarmônicas ou negativas, existe prejuízo para alguém ou para ambas as espécies. Quando nós olhamos para cadeias e teias alimentares, palavrinhas como matéria e energia. A matéria, ela é reciclada. E aí você pode lembrar lá dos ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do nitrogênio, na nossa atmosfera aqui entre 78% e 79% de nitrogênio. Aí você tinha conversão de nitrogênio, N2 atmosférico, em amônia na fixação. Raízes de leguminosas, a Rhizobium, uma bactéria mantendo uma relação mutualística. Mas também essa amônia que está ali no solo, ou outras bactérias que estão livres no solo, convertem esse nitrogênio atmosférico em amônia. A amônia é convertida em nitrito, nitrosação. Nitrito é nitrato, nitratação. E esses nitratos absorvidos pelos vegetais. Então a gente tem a disponibilidade de amônia, disponibilidade de nitrato, e aí esses vegetais utilizam esse nitrogênio para a produção de aminoácidos, os aminoácidos originam proteínas, os animais comem os vegetais e obtêm essa substância chamada de nitrogênio. Então, muito cuidado com essas informações, mas matéria percorre ciclos, enquanto que a energia percorre um fluxo unidirecional. Aquele esqueminha, produtor, setinha, consumidor primário. Produtor ocupa o primeiro nível trófico. Ele produz, parte ele usa para sua sobrevivência. Nos tecidos, nos seus componentes, tem lá compostos orgânicos. Ele serve de alimento para o consumidor. O consumidor recebe esses compostos, vai utilizar. Então a gente vê um fluxo unidirecional de energia. A energia que é perdida para o ambiente, ela não retorna às cadeias e teias alimentares. Ela não é reciclada, ela não é reutilizada. Eficiência ecológica ou eficiência de cadeia
é a quantidade de energia que eu posso transmitir aí de um nível trófico a outro, lembrando que a energia sempre diminui ao longo dos níveis tróficos, que a pirâmide que representa a energia jamais aparecerá de forma invertida. Então, essas são as minhas considerações aqui, ó, nessa matéria maravilhosa chamada de ecologia. Tenha muito cuidado, deixa eu fixar aqui, qualquer coisa você printa essa tela, você olha para baixo e junta ecologia e evolução. Muitas vezes a UniOeste faz essa associação, ecologia, evolução, evolução, ecologia. Se nós olharmos para a evolução, a gente pensa em descendência com modificações. No pensamento darwinista, evolução é sinônimo de mudança. E a gente observa a população. Quando nós pensamos na seleção natural, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace conceberam de maneira independente essa teoria da seleção natural. Para ocorrer seleção natural, é imprescindível a variabilidade genética, ou seja, deve existir, tem que ocorrer variabilidade genética nas populações. A variabilidade genética cria os novos alelos através da mutação. Então a mutação cria os novos alelos. Você tem a versão azão e a versão azinho. Aqui, 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 aqui. Quando você olhar para azão e para azinho, opa, são alelos. São formas mutantes de um gene para produção de uma determinada proteína. Mutação cria novos alelos. Recombinação, crossing over, segregação, misturam esses alelos na população na reprodução sexuada. E aí você tem variabilidade. A seleção natural atua e reduz a variabilidade genética da população. Eu falei que a seleção natural atua e reduz a variabilidade genética da população. Charles Darwin também, em sua obra, aponta para uma ancestralidade comum. A ancestralidade, todos esses seres teriam um certo grau de associação a partir das células, das estruturas vivas ancestrais no início da vida nesse planeta maravilhoso. Se nós olharmos para Charles Darwin, esses são pensamentos legais que a prova já fez. Depois, algumas especificações nos tipos de seleção natural. Direcional, antibiótico, usado para combater as bacterioses, seleciona as resistentes, elimina as não resistentes. Direcional, o tipo de seleção natural. Disruptiva, seleciona os dois fenótipos extremos, elimina os do meio, os intermediários. E a estabilizadora elimina os extremos e mantém o intermediário. Então a gente tinha tipos. A teoria sintética da evolução, construída aí ao longo de 1920, 30, 40, ela vai incorporar os conhecimentos da genética. Então o Sr. Charles Darwin tinha dificuldade em explicar as diferenças entre os indivíduos da população. E aí a genética vai aparecer. As mutações, o crossing, a segregação independente, a seleção natural. Tudo isso fará parte dessa teoria sintética da evolução. Assim como a deriva, aquela ideia ao acaso, uma redução na frequência de alelos da população, só que ao acaso, não por seleção natural. Migração, entrada ou saída de indivíduos da população que também contribuem com variabilidade genética dessa população, podendo aumentar ou reduzi-la. Quando nós olhamos para a especiação, é a formação de novas espécies. Esses indivíduos da população vão acumulando diferenças e de repente, tem uma ruptura, uma barreira chamada isolamento reprodutivo. Então esse isolamento reprodutivo ele separa geneticamente, por compatibilidade, por questões reprodutivas, por vários fatores. Você vai falar, Soares, mas eu já ouvi falar em especiação simpátrica num mesmo ambiente. E a mais comum de todas, pelo menos observada na natureza, alopátrica. Que você tem uma barreira geográfica. Isolamento geográfico separou as populações, acumularam diferenças, formaram-se novas espécies. Então, entre os indivíduos da população A
e os indivíduos da população B não têm mais um cruzamento e a geração de descendentes férteis. Então, houve um isolamento reprodutivo. Pode ser um isolamento pré-zigótico, pode ser um isolamento pós-zigótico, mas isso interrompeu o fluxo gênico, a troca, o cruzamento, a passagem dessas informações para os descendentes. Aí eu tenho especiação. Então, cuidado com esses fatores ambientais, bióticos, abióticos, interferindo na vida desses seres e essas questões aparecerem juntinhas. Também adaptações. Uma adaptação é uma característica que garante sobrevivência, por exemplo, dos indivíduos da população. Na caatinga existem folhas transformadas em espinhos, existe parênquima aquífero em grande quantidade, suculência nas plantinhas. Uau! Isso é uma adaptação para garantir a sobrevivência no ambiente da caatinga. Se eu olhar para a adaptação, uma característica que garante sobrevivência. E aí você pensa na evolução. Os indivíduos que sobrevivem mais têm mais chances de deixar descendentes. Descendência com modificações. No nosso amigo Charles Robert Darwin. Se eu olhar para a botânica, o estudo dos vegetais, eu gostaria daquela metagênese ou alternância de geração aí na sua mente. Esporófito diploide, meiose intermediária ou espórica, forma o esporo, que é haploide. O esporo germina e forma o gametófito, que é N também, ou haploide. O gametófito vai produzir gametas, e os gametas fecundam, formam uma célula ovo-zigoto, e aí a gente tem a formação de um esporófito. Então o foco vai ser aqui, ó. O erro vai ser aqui, ó. Gametófito, haploide, esporófito, diploide. Foco na missão. GH. Gametófito haploide. Haploide escreve com H. Esporófito diploide. D de diploide, E de esporófito. Faz todo o sentido, gente. Então, por favor, que você pode ter trocado a ploidia na prova e aí isso embaralhar a sua vida e a UniOeste querer saber de você. Se você lembra desses mecanismos aqui interessantes. Nosso macetinho briga, briófita, gametófito. Nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura. Tem rizoide, cauloide, filóide. Em todos os outros, ou seja, pteridófita, gímeno e anjo, é o esporófito a fase duradoura. Parei na frente do pezinho de samambaia, no pezinho de araucária, no pezinho de jabuticaba, tô vendo o esporófito e é a fase diploide. Então cuidado com essa variação em ploidia dos vegetais. As angiospermas e as gímenos são fanerógamas, então apresentam estruturas reprodutivas visíveis. Tubo polínico, olha só, antera, faz parte do estame. Estou falando em angiospermas, naquela estrutura maravilhosa chamada de flor. O estame, o conjuntinho de estames formava o androceu. Na antera, saco polínico, formação do pólen. O pólen é o gametófito imaturo, mas aí vai formar o tubo polínico, que é o gametófito maduro. Lá no interior, eu tenho os núcleos espermáticos. E esses núcleos espermáticos, eles fecundarão. Primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera. Segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares. Primeiro núcleo espermático mais a oosfera forma o zigoto. Depois o embriãozinho. Segundo núcleo espermático mais núcleos polares formam o endosperma ou albúmen, que é 3N ou triploide nas angiospermas. As angiospermas têm flor, elas têm fruto. O ovário da flor desenvolve-se da origem ao fruto. Elas têm dupla fecundação. Elas têm endosperma triploide. Então, cuidado se você tiver que associar com grupos vegetais. Dentro das angiospermas, aquela divisão monocotiledôneas, dicotiledôneas. Milho, monocotiledônea, raiz fasciculada, folhas com nervuras paralelas. Feijão, dicotiledônea ou eudicotiledônea. E aí, raiz axial ou pivotante, folhas com nervuras reticuladas ou reticulares. Aquelas diferenças legais entre mono e eudicotiledôneas.
Tá, sorte, mas eu já ouvi falar em criptógamas. Criptógama, briófita, pteridófita, sem uma estrutura reprodutiva visível. Primeiro grupo de vegetais a ter a independência de água para fecundação, gimnospermas, que ela tem um estróbilo, forma o grão de pólen, forma o tubo polínico e o tubo polínico trouxe independência de água para fecundação. Únicos vegetais avasculares, tamanho reduzido, pichuco, briófitas. Todos os outros são vasculares ou traqueófitos. Então, cuidado com essa viagem maravilhosa. Fungos! Fungos e fungos são seres maravilhosos. São seres que são utilizados pelos humanos por muitos e muitos anos. Na panificação, por exemplo, na produção de pães, ocorre uma fermentação chamada alcoólica. Vinhos, pães, cerveja. O Saccharomyces cerevisiae faz uma fermentação alcoólica. Fungos decompositores. Liberam enzimas no ambiente, tem uma digestão ali extracelular, extracorpórea, cuspindo as enzimas, promovendo a degradação e absorvendo. Então eles são heterótrofos por absorção em relação à sua nutrição. Nomes estranhos, sóste, micorriza, mico, fungo, rizo, raiz. Mantém uma associação também mutualística com raízes de vegetais, facilitando a absorção de água, de sais minerais. Em contrapartida, os fungos recebem da planta os compostos orgânicos. Os fungos são uniopluricelulares, eles são eucariotos, eles são heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento, não realizam fotossíntese, eles têm glicogênio como reserva, parede celular quitinosa ou de quitina. E aí você tem aqueles filos, ascomicota, basidiomicota. Você fala, eu adoro biologia, mas vai nas características gerais. Fungos podem ter reprodução sexuada, assexuada, meiose também produzindo esporos aqui, e a germinação desses esporos, o desenvolvimento formando hifas, células filamentosas, e o conjuntinho de hifas, micélio. Então esse é um grupo muito maravilhoso, que por muitos anos na biologia tinham características que estavam colocando lá, não, fungo é planta. Não, fungo é animal. Você fala, não, fungo é fungo, né, gente? Mas parte dos seres aqui estavam sendo chamados de vegetais, principalmente por serem fixos, por terem uma parede celular. Só que aqui a parede celular é quitinosa. Aqui a parede celular é celulósica nos vegetais. Aqui é de quitina. Aqui no mundo dos animais não existe parede celular. Você vai falar, Socha, mas tem o exoesqueleto de artrópode que tem quitina. Eu vou falar, tudo bem, mas o exoesqueleto é uma substância, uma estrutura formada pela substância quitina e fica acima da epiderme. Então não tem parede celular nas células animais. Falando em animal, para o estudo dos animais eu tenho a zoologia e eu vou estudar tipos de ovos, tipos de segmentação. Zoou os animais. O ovo é o resultado do encontro do gameta masculino e feminino. Formou a célula ovozigota e eu posso classificar em oligolesta, heterolesta, telolesta, centrolesta, de acordo com a quantidade e distribuição de vitelo ou lesta. Essa quantidade de vitelo vai influenciar na segmentação ou clivagem. Então a segmentação ou clivagem é a sequência de divisões mitóticas. Quanto mais vitelo, menos segmenta. Então, nos ovos oligolestos, heterolestos, você tem uma segmentação holoblástica ou total. Já nos ovos telos e centro, que tem mais vitelo, você tem uma segmentação meroblástica. Formou a célula ovo-zigoto, maciço de células, mórula. Cada célulazinha da mórula, blastômero. Células vão, movimenta, afasta, blástula ou blastocisto. Depois, gastrulação. Então, a primeira etapa do desenvolvimento embrionário é a segmentação, ovo, mórula, blastula. Segunda etapa é a gastrulação, formação da gástrula. E aí a gente vê a formação de folhetos embrionários. Nos animais diblásticos ou diploblásticos, 2 folhetos, ecto e endo, como nos quinidários. Nos triblásticos ou triploblásticos, 3 folhetos,
ecto, endo e a mesoderme. Porífera não tem folheto embrionário. Quinidários, 2 diblásticos ou diploblásticos. Plateumintes, nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Triblásticos ou triploblásticos. Deuterostomia, uma palavrinha importante para você associar a 2 grandes filos, equinodermos e cordados. Lembra que animais deuterostômicos são aqueles em que o blastóporo, a abertura do arquêntero ou intestino primitivo, que se forma lá durante a gastrulação. Esse arquêntero tem o blastóporo e esse blastóporo dará origem ao ânus do animalzinho. Então você tem equinodermos e cordados com deuterostomia. Fisiologia dos animais de uma maneira comparada. Você vai pensar na digestão, respiração e excreção como os principais sistemas que apareceram comparado com os animais. Se eu falar em digestório, tubo digestório pode ser completo, pode ser incompleto. E tem animais sem tubo digestório. Poríferos não têm tubo digestório. Quinidários e plateumintes têm um tubo incompleto, apenas uma abertura. Nemateumintes ou nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados têm um tubo digestório completo. Teremos essa particularidade. Alguns animais terão estruturas bem específicas para a digestão. Por exemplo, você vai olhar assim para os poríferos, tem o coanócito que participa lá da fagocitose, importante. Você vai falar na cavidade gastrovascular dos quinidários, que tem lá a gastroderme, uma camadinha de células que secreta enzimas, e você tem uma digestão extra e intracelular. Você tem rádula e vai ralando com a radula do molusca. É a radula do molusca e vai ralando com a radula do molusca. Os moluscos têm rádula. Calma que tem exceção. Não são todos. Os bivalvos, ostras, mariscos, mexilhões não apresentam rádula, uma língua raspadora dos alimentos. Então cuidado com as generalizações. Todos os moluscos apresentam rádula. Isso não é verdade. Lá nos equinodermos tem os ouriços do mar e ele tem a lanterna de Aristóteles, uma estrutura para triturar esses alimentos. Mas também não são todos os equinodermos. Então, alguns destaques nesse mundo dos invertebrados. Nos vertebrados, lá nos peixes cartilaginosos, existe a válvula espiral. No intestino, um monte de dobrinha que retarda a passagem desse alimento e facilita a absorção desses nutrientes. Aves que apresentam moela, um estômago mecânico. Também não são todas as aves, mas aquelas que se alimentam de estruturas duras, rígidas, têm essa estrutura moela, moer, um estômago mecânico para a execução dessa trituração alimentar. E nos mamíferos, um grande destaque é a comparação em herbívoros e carnívoros. Os mamíferos chamados de herbívoros, eles podem ser ruminantes ou não ruminantes. E eles têm um tubo digestório mais longo quando comparado aos carnívoros. Lá no ruminante tem um estômago dividido em pança, o rumen, ou abomaso, ou omaso, a estrutura chamada de retículum e o trajeto do alimento. Pança ou rumen, daí para o retículo ou barrete, daí depois omaso ou folhoso, abomaso ou coagulador. Adoro biologia. Os bovinos, as vaquinhas, ruminantes. Pança ou rumen, uma grande câmara de fermentação, onde você tem muitos micro-organismos lá, principalmente bactérias, produzindo enzimas para a digestão da celulose. Se eu analisar a respiração, muitos animais fazem trocas gasosas com o ambiente pela superfície corporal. Chamamos isso de respiração cutânea. Muitos desses animais estarão em ambiente aquático, ambiente terrestre. Então, você tem uma diferença aí nesses ambientes. Por exemplo, a umidade na superfície corporal, viver em lugares úmidos, manter uma gosminha na superfície, um muco, para facilitar essa difusão de gases. Então você vai ter essa troca. Ok. Agora tem uma respiração chamada aérea, em que existem estruturas para jogar esse ar para dentro, para facilitar essas trocas gasosas. Se eu olhar, por exemplo, para a unidade chamada de traqueia. As traqueias são tubos que têm lá na sua parede quitina
E esses tubos vão ficando fininhos, vão chegando até as células para entregar o oxigênio e retirar o gás carbônico. Então, entrega o oxigênio, retira o gás carbônico. Ok, as traqueias têm nos insetos, nos quilópodes, nos diplópodes. Se você olhar para a traqueia, inseto eu quero, inseto eu quero, inseto eu quero respirar. Me dá traqueia, me dá traqueia. Assim meu sangue não vai ter que transportar O2, O2, O2. O caramujo respira, respira por pulmões. Brânquias são usadas por ostricamarões. A filotraqueia é usada pela aranha. O sapo e a minhoca têm respiração cutânea. Se você olhar o sapo e a minhoca, respiração cutânea, superfície corporal. Ok? O caramujo respira, respira por pulmões? É uma estrutura análoga ao pulmão do vertebrado. É a cavidade do manto, um espacinho que tem alguns gastrópodos, vem à superfície, faz troca gasosa e depois vai, tipo o Bionfalaria glabrata, que transmite o esquistossoma mansoni. Ostras, crustáceos como siri, camarão, têm respiração branquial. Então, filamentos, além de peixes, obviamente, larvas de anfíbios. Então, cante a musiquinha da respiração, mas lembra do foco. Inseto eu quero, inseto eu quero, inseto eu quero respirar. Me dá traqueia, assim meu sangue não vai ter que transportar O2, O2. Esse sangue também pode ser a hemolinfa, que é o nome técnico mais certinho, porque flui num sistema circulatório aberto ou lacunar, que é o que existe nos artrópodes. Então, cuidado! As traqueias se ramificam em traquéolas, entregam o oxigênio direto, retiram o gás carbônico, uma alegria. Excretar, aqui eu vou pensar na eliminação de resíduos. A própria saída do CO2 na respiração é um exemplo de excreção. Mas eu quero pensar na excreção, na eliminação de resíduos nitrogenados. Então você tem lá túbulos de Malpighi nos insetos, nos quilópodes, nos diplópodes. Você tem um sistema protonefridial formado por células flama e tubinhos nos plateumintes. Você tem tubos em H nos nemateumintes. Você tem glândulas coxais nos aracnídeos, glândulas verdes ou antenais nos crustáceos. São estruturas típicas para eliminar resíduo nitrogenado. Agora, se eu lembrar de amônia, amônia é o resíduo nitrogenado mais tóxico daqueles três, comparando com ureia e ácido úrico. A partir da amônia, dependendo do grupo de animal, você pode ter a produção de ureia a partir da amônia. Por exemplo, nos anfíbios adultos, por exemplo, em nós mamíferos, somos ureotélicos, excretamos ureia. Ah, mas os insetos convertem amônia em ácido úrico, os répteis, as aves, então eles são uricotélicos. Ah, os peixes ósseos excretam amônia diretamente, ali a água passa e tal. Verdade? Então a amônia é o mais tóxico dos três, requer mais água para ser eliminada. Ureia é uma toxicidade intermediária, uma quantidade intermediária de água para ser eliminada. E o ácido úrico é o menos tóxico dos três, menos água para ser eliminada. Então insetos, répteis, aves são animais uricotéricos, excretam ácido úrico. Cuidado com essa comparação que eu estou fazendo entre esses grandes grupos. Citogenética. Uma alegria para nós pensarmos na célula, na sua estrutura membranosa, limitando e separando o espaço extra do espaço intra. Então você tem na sua anotação estudantil que a membrana plasmática ela é lipoproteica, tem uma bicamara de fosfolipídio, tem proteínas, as proteínas podem atravessar toda a membrana, pode ser que não atravesse. A proteína pode funcionar como receptor, pode ser uma aquaporina, tipo um poro de água, ela pode sinalizar. Caramba, essa membraninha aqui, ela é importante para aquela permeabilidade seletiva, seleciona o que entra e o que sai. Você tem lá um transporte chamado de passivo. Substâncias movimentam-se a favor do gradiente de concentração, não necessita de uma energia extra na forma de ATP. Difusão simples, tipo os gases O2, CO2 se movimentando. Difusão facilitada, você vai falar assim, opa, na difusão facilitada nós temos uma permease, uma proteína carreadora ou carregadora que pega a substância de um lado e joga para outro, tipo transporte de glicose, transporte de aminoácidos, mas sem gasto de energia extra na forma de ATP.
Agora, você tem a famosa bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, bomba de cloro, bomba de hidrogênio. E aí você tem uma permease, uma proteína, pega de um lado, joga para o outro, pega de um lado, joga para o outro, pega de um lado. Só que gasta energia extra na forma de ATP. Lembrando que a bomba de sódio e potássio, ela é essencial para manter uma diferença de concentração entre o meio extra e o meio intra. Joga 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, em células nervosas, em células musculares, extremamente importante para manter uma diferença na concentração desses íons e contribuir para a manutenção do potencial de membrana em repouso. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. O sódio é o principal íon no meio extra e o potássio é o principal íon no meio intracelular. Fotossíntese é um mecanismo de produção de compostos orgânicos. Tem fotossíntese em procarioto, tem fotossíntese em eucarioto. Nos eucariotos é direcionado lá para o cloroplasto, fase clara na membrana do tilacoide e fase escura no estroma. Escura, estroma, escura, estroma. Na fase escura, nós temos a produção dos compostos orgânicos. Na fase clara, nós temos a produção do oxigênio. Então, você separa bem bonitinho fase clara e escura. A respiração celular aeróbica, 3 etapas. Glicólise fora da mitocôndria, no espaço ali chamado citosol. Fosforilação oxidativa e ciclo de Krebs, em ordem, né? Ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial. E a fosforilação oxidativa, que tem lá a cadeia respiratória, vai ocorrer na membrana interna das mitocôndrias, tinham as cristas, as dobrinhas. Tanto o cloroplasto quanto mitocôndrias têm dupla membrana, DNA, RNA e ribossomos próprios, e a teoria da endossimbiose reforça a ideia de que mitocôndrias e cloroplastos eram procariotos primitivos e que foram aí absorvidos pelas células eucarióticas em formação nos mares primitivos. Então a gente pensa nisso para essas palavrinhas. Meiose, gametogênese associada à genética. Oxi! Se eu olhar para meiose, é uma divisão em que eu posso ver a produção de esporos aqui no mundo dos vegetais. Meiose intermediária ou espórica. No mundo dos animais, meiose final ou gamética, com o objetivo de formar os gametas, as células reprodutivas. Quando nós olhamos para a espermatogênese, a gametogênese masculina, tinha lá a espermatogônia, passa pela fase de crescimento, formava o espermatócito primário, primeira divisão da meiose, espermatócito secundário, que aí é uma célulazinha haploide. Então a gente tem na meiose transformação de célulazinhas 2N em célulazinhas N. Obviamente que uma divide e se forma 2 AK, célulazinhas haploide. Cada uma delas vai dividir e vai formar outras 2 também haploide. Eu estou sem espaço. Eu só coloquei aqui, mas aqui vai ter mais 2. Então, ao final da meiose, lá nos túbulos seminíferos do testículo, a gente vai ver a formação de 4 células chamadas de espermátides. Então, espermatogônia dará origem ao espermatócito primário, espermatócito secundário, 1, 2, 3, 4, espermátides. Essas espermátides vão sofrer diferenciação e darão origem aos espermatozoides. Então, você tem meiose. Célula 2N, formou célula N, primeira etapa reducional, segunda etapa equacional. E ela é essencial, meu ser de luz, para a formação de gametas. Primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel vai falar na pureza desses gametas. Azão e azinho. Separou o parzinho de homólogo. Um cromossomo vai para um gameta, o outro vai para o outro. Carrega o alelo azão ou o alelo azinho. Se o indivíduo é heterozigótico, ou seja, azão azinho, 50% dos gametas serão azão, 50% dos gametas serão azinho. Mas e se a União-Oeste comparar na segunda lei? Na segunda lei, segregação independente. A lei da segregação independente. O indivíduo duplo hétero, azão azinho, bezão bezinho, pode produzir quantos gametas diferentes? 4. Cada um desses 4, 25% a sua probabilidade.
Então, gameta azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. 25% para cada um. E aí você fazer o quadro, separa os gametas de um ladinho, separa do outro, se a prova falar que um azão, azinho, bezão, bezinho está cruzando com outro azão, azinho, bezão, bezinho. Aí a gente tem uma alegria no coração em fazer esses cruzamentos genéticos. Cuidado com a teoria, cuidado com a teoria. Essa meiose, ela é uma divisão, primeiro, reducional, depois equacional. Na primeira etapa reducional, você tem lá prófase 1, daí tinha subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. E aí você tinha crossing over ali no paquíteno e diplóteno. Começa do paquíteno. Prófase 1 da meiose. Metáfase 1, pareamento dos homólogos na placa equatorial. Anáfase 1, separa cromossomo homólogo. E aí você vê a redução da ploidia e a formação de gametas haploides. Então essa anáfase 1, importante para a segregação independente e obviamente para essa variabilidade pela separação dos pares de homólogos. Se eu olhar para a histologia e fisiologia humana, histologia é o estudo dos tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Eu quero a comparação epitélio-conjuntivo. Epitélio, células justapostas, ou seja, bem unidas, pouquíssima ou quase nada de substância intercelular, quase nada dessa matriz extracelular. Já os tecidos conjuntivos, células afastadas, matriz extracelular abundante. A matriz extracelular é o espaço entre uma célulazinha e outra. Tem lá fibras colágenas, tem substância fundamental amorfa e tem muitas células, muitas células. Por exemplo, os epitélios podem ser simples, uma camadinha de células, estratificado, várias camadas, ou pseudoestratificado, uma camada com células em alturas diferentes. A célula caliciforme é um exemplo de glândula exócrina unicelular. É uma célula que existe no epitélio do sistema respiratório, nosso intestino, e ela secreta muito muco. O muco é formado lá de glicoproteínas. Esse muco tem uma produção retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, vesícula de secreção que funde com a membrana e lança para o meio extracelular. Então esse muco pegajoso lubrifica. E a célula caliciforme é uma célula desses epitélios de revestimento que produz e secreta esse muco. Os fibroblastos são células do tecido conjuntivo que sintetizam fibras que dão suporte e sustentação. Macrófago faz fagocitose, apresenta antígeno. Mastócito produz heparina e histamina. A histamina associada a condições de alergias, a inflamações também. Se eu olhar para o movimento do nosso corpinho, tecido muscular. E no tecido muscular, liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. Esse estriado esquelético é o mais abundante. As fibras são alongadas, são polinucleadas ou multinucleadas. E a gente pode ter uma separação aí, para alguns autores, numa forma simples. Fibras vermelhas ou lentas, ricas em mioglobina, mais vascularizadas, ricas em mitocôndrias, por um exercício físico de longa duração, atividades aeróbicas, correr uma maratona. Fibras brancas ou rápidas. São fibras que têm menos mioglobina, menos vascularização, menos mitocôndria e atividades físicas de curta duração, mas de intensa explosão e gasto energético. Uma corrida de 100 metros, um levantamento de peso. Então a gente tinha aquela comparação em detalhes sobre a atividade dos nossos músculos. Palavrinhas como glicogênio, reserva, encontraram no fígado, também nos músculos. Mioglobina, a proteína que dá coloração vermelha a essas células musculares. Actina e miosina. A actina é a proteína fina, a miosina é a proteína espessa, que se organizam lá nos músculos estriados, tanto cardíaco quanto o esquelético, em sarcômeros, unidades contráteis do músculo. Então, actina e miosina, proteínas na célula muscular. Na fisiologia dos humanos,
eu gostaria de você pensar aí em centros de produção de hormônios. O sistema endócrino, glândulas endócrinas, produzem e secretam as suas substâncias em capilares aí no sistema circulatório, linfático, sanguíneo, enfim, lança no sistema circulatório esse produto. O ADH, ou vasopressina, é o hormônio antidiurético, anti-xixi, produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, liberado, atua lá nos néfrons e aumenta a reabsorção de água. Tiroxina, T4, produzida na tireoide, aumenta a atividade da fosforilação oxidativa, aumenta a produção de ATP, aumenta a produção de energia. Paratormônio, produzido pelas paratireoides, atrás da glândulazinha tireoide. O paratormônio aumenta a quantidade de cálcio no sangue e reduz o cálcio no tecido ósseo. Tem um outro hormônio chamado calcitonina, que daí é produzido na tireoide. E a calcitonina, ela aumenta cálcio nos ossos e reduz o cálcio na corrente sanguínea. A dobradinha insulina-glucagon. O objetivo da insulina é reduzir glicose plasmática. O do glucagon é aumentar a glicose plasmática. Células alfa do pâncreas produzem o glucagon e as células beta do pâncreas produzem e liberam a insulina. Lembrando que o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. A aldosterona, produzida no córtex das suprarrenais, reabsorve sódio, elimina potássio. A adrenalina, produzida nas suprarrenais, na medula, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta o consumo de glicose. E FSH e LH, hormônios chamados de gonadotróficos. O FSH é o hormônio folículo estimulante, o LH é o hormônio luteinizante. Vão atuar em testículos, vão atuar em ovários e vão estimular a produção dos gametas. Quando nós olhamos para os seres humanos de uma maneira geral, temos, viajando na nossa corrente sanguínea, leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, que são as célulazinhas de defesa. Geralmente você tem uma imunidade que nós chamamos de humoral, quando ela é mediada pelos anticorpos, as proteínas de defesa, as imunoglobulinas, IgA, IgE, IgG, IgM e IgD. São imunoglobulinas, proteínas de defesa. Elas estão viajando aí, circulando. Imagina que isso aqui é um vírus, isso aqui é uma proteína de defesa e gruda ali. Vai impedir esse vírus de entrar numa célula. Então isso é uma imunidade humoral. Agora isso aqui é uma bactéria, uma imunidade celular. Vem uma célula e fagocita. Abraça e joga para dentro. Isso é uma imunidade celular. Mas é para defender o nosso corpinho. Os linfócitos B, por exemplo, dão origem a plasmócitos, produzem e liberam os anticorpos. Ok, imunidade humoral. Agora macrófago, veio lá do monócito sanguíneo. Neutrófilo, está na corrente sanguínea. Eles fagocitam. Então isso é imunidade chamada celular, leucócitos fazendo defesa. E esses carinhas são agentes estranhos. Protozoários estranhos. Plasmodium, um apicomplexo causador da malária, transmitido por picada do mosquito anófilos ou mosquito prego. Na malária, picos de febre por causa do rompimento das hemácias. Então destruição de hemácia, lesão hepática. Leishmaniose, tegumentar americana. Ou visceral, mosquitinho, voandinho, mosquitinho, lutzômia, esse mosquitinho flebótomos, pica, introduz o protozoário, feridas na leishmaniose tegumentar americana na pele ou úlcera de Bauru, ou lesões em órgãos internos. Combate ao mosquito. Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, o inseto barbeiro é transmissor do Trypanosoma cruzi nas fezes e na urina. Então, essas são protozooses, ou seja, doenças causadas por protozoários. Doenças causadas por bactérias, como a leptospirose. O simples fato de eu entrar em contato com a água do esgoto, de chover, das chuvas, enchentes, lesões na pele, mucosa, bactérias, micro-organismo, Leptospira interrogas, uma bactéria perigosa. Tuberculose, espirro, tosse, secreções,
vacina com a marquinha para proteção. Sífilis, gonorreia são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Então cuidado se você tiver que associar. Aqui em cima protozoário, aqui embaixo bactérias. E aqui, esquistossomose, o Esquistossoma mansonium plateuminth, tem um ciclo de vida nos seres humanos e também em caramujos que vivem em ambientes de água doce. Larvinhas cercárias que saem do caramujo, penetram na pele humana e a gente acaba sendo vítima de Esquistossoma mansoni. Filariose ou elefantíase para a prova. Transmissão pelo mosquito Culex. Pica, verminho, microfilária, sistema linfático, cresce verme adulto, obstrui o sistema linfático, edemas, inchaços. Mosquito, aqui lagos, lagoas, rios contaminados com o caramujo que tem a larvinha cercária, o caramujo Bionfalaria glabrata, associado, óbvio, à falta de um saneamento adequado, porque as fezes humanas, ou seja, o número 2, com o ovinho do esquistossoma, chega no ambiente de água doce, sai uma larva chamada miracídio, nada, entra no caramujo, do caramujo saem as cercárias, larvas infectantes. Dessa maneira eu passei por diferentes áreas da biologia. Eu espero ter ajudado você, que isso faça diferença e que você faça uma excelente prova. Foram várias áreas. Eu sei que são muitas informações, que é uma coisa calma. Relaxa, respira. Você tem aí vários dias para assistir devagarinho e absorvendo o conteúdo para auxiliar você a brilhar em biologia na UniOeste. Desejo a todos vocês uma excelente prova e após a publicação faço o gabarito e comento aqui com vocês. Um abraço e excelente prova a todos vocês. Tchau, tchau!